Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo, São Paulo. O meu nome é Leandro e hoje, no nosso bate-papo, no nosso estudo, estaremos conversando sobre o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, itens de 4 a 7, preces em reuniões espíritas. E antes de começarmos, eu gostaria então de convidar todos a fazermos uma pequena prece, uma singela prece, pedindo o concurso dos benfeitores espirituais para esse nosso estudo. Jesus querido, Mestre amado, lhe agradecemos pelo teu Evangelho. Lhe agradecemos por todos os benfeitores espirituais que enviastes até nós para a continuidade da tua obra. Fazei de nós, Mestre querido, instrumentos do teu Evangelho e que nós possamos sempre levar esses ensinamentos tão preciosos a todos os lugares onde nós estivermos. Se conosco, Mestre querido, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, antes de iniciarmos, gostaria de lembrar um pouquinho do Chico Xavier, que ele sempre dizia que todas as vezes que o Evangelho ele era aberto, uma luz muito grande saía do Evangelho e iluminava o local onde ele estivesse sendo aberto. Então, vamos abrir o Evangelho de hoje e para que possamos ler o preâmbulo deste capítulo 28, que é um capítulo muito importante, que nos mostra uma série de formas e maneiras de fazermos as preces, as nossas orações. E o preâmbulo nos diz assim: os Espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Um bom pensamento vale mais do que muitas palavras que não tocam o coração. Vejam só que interessante. Então, quando nós pensamos em diferentes formas de preces, de orações, a doutrina espírita ela nos ensina que são boas todas as preces de todos os cultos. Qualquer tipo de fé, de religião, uma fé católica, uma fé evangélica, protestante, uma fé de religiões de origem africana, por exemplo. Todas as fés são boas e a doutrina espírita nos ensina a respeitar todas elas. Mas, desde que elas sejam ditas de coração, desde que elas sejam proferidas daqui do nosso coração e não apenas com os lábios. A doutrina espírita ela não impõe ou condena nenhuma delas, afinal, Deus é muito simples, Deus ele é bondoso, ele é misericordioso, para que ele possa ignorar ou repelir uma voz que ora, uma voz que implora, cantos de louvores, por não estar fazendo dessa ou daquela maneira. Deus não precisa disso, Deus só precisa do nosso sentimento verdadeiro. E de acordo com Paulo de Tarso, Paulo que é o patrono do Centro Espírita Paulo de Tarso de Vinhedo, ele, através dos seus ensinamentos, ele dizia que a condição essencial para uma boa prece é ela ser inteligível, ou seja, ela ser de fácil compreensão, né? Para que possa tocar o nosso espírito, o espírito daqueles que estiverem ouvindo. E a principal qualidade da prece, segundo Paulo de Tarso, é a clareza. Então, ela precisa ser simples, ela precisa ser sucinta, sem excesso de frases ou de adjetivos, não precisa nada disso. Mas cada palavra, ela tem que ter o seu verdadeiro valor, ou seja, exprimir uma ideia e tocar ao menos uma fibra da nossa alma.
E aí eu lembro que muitas das vezes quando nós fazemos a nossa prece, a nossa oração, quando nós fazemos realmente de coração, muitas das vezes nós choramos, não choramos? Nós nos emocionamos, nós lembramos de algo ou fato que foi muito importante para a nossa vida, e isso sempre acontece quando nós rezamos, quando nós fazemos uma prece, uma oração de coração. Agora vocês imaginem só como esta prece estará potencializada se nós a fizermos de coração para Jesus, para Deus. E isso nós vamos falar agora adiante. E aí eu trago para nós o capítulo 18, versículo 20, das anotações do evangelista Mateus, que nos diz assim: Por onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. Vejam só. E aí quando nós trazemos, para o nosso estudo de hoje as reuniões nas casas espíritas, é importante a gente lembrar de como são preparadas as reuniões nas casas espíritas. Normalmente nós temos um horário para chegar na casa espírita, para fazer as nossas reuniões, para assistir a palestra, a preleção, receber a fluidoterapia, mas temos que lembrar que cada casa espírita ela tem o seu dirigente espiritual. E o seu dirigente espiritual, assim como os benfeitores espirituais que amparam esta casa espírita, eles chegam muito tempo antes do início dos trabalhos, preparando a casa, purificando a casa, recebendo os nossos irmãos desencarnados que estarão lá em busca de ajuda. Temos que lembrar também da segurança espiritual da casa, dos guardiões espirituais que ficam nos portões, filtrando aqueles que têm a permissão para entrar. E aqueles nossos irmãos espirituais que, lamentavelmente, não estão em boas vibrações ou estão em situação muito de desvio de pensamento, de desvio de moral, de desvio comportamental, esses certamente não terão permissão para entrar. E dentro da casa também temos uma equipe de segurança que cuida de todos os irmãos encarnados e desencarnados, para que não ocorra nenhum tipo de manifestação, nenhum tipo de situação que possa ter o risco de fugir do controle. Lembramos também dos nossos irmãos que trabalham no passe, na fluidoterapia. Esses nossos irmãos também são visitados pelas equipes médicas socorristas das casas espirituais, que preparam todo o trabalho para o passe, para a fluidoterapia. Eles, antes mesmo de chegar até a casa espírita, eles percorrem locais de natureza abundante com ânforas em suas mãos, com jarros, recolhendo os fluidos da natureza que serão aplicados durante o passe à fluidoterapia para o nosso bem-estar, para a nossa melhora, seja ela física ou espiritual. Vejam só que tem um trabalho muito duro por trás. E aí, quando nós lembramos do Evangelho de Mateus, 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estarei eu no meio deles, nós, para estarmos reunidos no nome de Jesus, nós não precisamos e não devemos ter apenas a presença física. Mas sim, se faz necessário que nós o estejamos espiritualmente, ou seja, estamos ali na comunhão de intenções, na comunhão de ideias e de pensamentos voltados para o bem, pensamentos voltados para o amor, para a fraternidade, para a caridade. Aí sim, Jesus se encontrará no meio de nós. E se por qualquer razão que seja, Jesus não estiver ali no meio de nós, certamente ele estará sendo representado pelos benfeitores espirituais das mais altas hierarquias. E vocês devem estar pensando assim: Leandro, então quer dizer que para eu fazer uma prece, para eu fazer uma oração, eu tenho que estar somente em 2 ou 3 e não mais sozinho, por exemplo? Se isso fosse uma verdade, Jesus então diria: olha,
Quando estiverem 10, 20, 30 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa muito importante, que o que vale é a intenção das nossas preces e das nossas orações. Então imaginem só, nós estamos aqui no Brasil e nós temos um irmão de fé, um irmão biológico que está lá nos Estados Unidos, por exemplo. E resolvem os dois fazer uma oração juntos. Será mesmo que essa oração, essa prece, não vai chegar até Jesus? E aí eu volto no que foi dito agora há pouco. O que vale é o quê? Que estejamos unidos espiritualmente, as intenções, o fervor com que nós fazemos a prece e a oração. Ah, então se eu fizer minha prece sozinho já não vale mais nada. Vale. E lembramos que quando nós fazemos a nossa prece, entre aspas, sozinhos, lá nós estamos com nossos mentores espirituais, os nossos benfeitores, os nossos guardiões. Eles estão sempre conosco quando oramos sozinhos. E aí eu trago para nós também, nas anotações de Mateus Evangelista, o capítulo 6, versículo 6, e ele nos diz o seguinte: mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Então, pelo Evangelho de Mateus, já sabemos também que mesmo sozinhos, as nossas orações, as nossas preces, quando feitas daqui, do coração, chegam até Deus, chegam até Jesus. E aí eu lembro um pouquinho de André Luiz que nos diz que o que realmente é fundamental numa reunião espírita, numa palestra, num encontro numa casa espírita, é o respeito, o recolhimento, a prece, o estudo do Evangelho e o amor. E que qualquer coisa fora disso é invenção, é coisa que não, digamos assim, é excesso, né? Como a gente costuma falar, nós estamos aí pintando o pavão. Então, simplicidade acima de tudo. E então, quando nós pensamos no efeito da prece, Jesus nos ensina que o efeito disso tudo é a união e a fraternidade. Não é o número maior ou menor de pessoas que atrai os nossos benfeitores espirituais, e simplesmente é a união e a fraternidade. Então, imaginem que quando nós estamos em oração, quando nós estamos fazendo uma prece, e nós o fazemos com muita fé, com muito fervor, com muito amor no coração, com caridade, com fraternidade, nós potencializamos a nossa prece. E os nossos pedidos certamente receberão uma irradiação ainda maior de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre querido, e dos benfeitores espirituais. E aí nós pensamos assim, que quando fazemos as nossas preces, as nossas orações, com boas intenções, recebemos em dobro, olha só. É muito interessante isso. Então, o que Jesus espera de nós é que nós estejamos, antes de seguirmos com a nossa prece, com as nossas orações, que nós estejamos também reconciliados com os nossos adversários, reconciliados com aquelas pessoas que nós tivemos uma discussão, uma briga, seja de qual natureza for. Porque desta forma é que nós estaremos aptos a nos direcionar a Deus e a Jesus. Pois vejam bem, quando nós fazemos uma prece, quando nós fazemos uma oração, nós nos colocamos em condição de dialogar com o Pai, em condição de dialogar com Jesus. Vejam bem,
estamos em prece, em oração, nós estamos conversando com Deus. Quando nós fazemos as nossas preces, as nossas orações, é o nosso diálogo com Deus. Deus nos ouve. Todas as nossas preces chegam até Deus, chegam até Jesus. E eu vou mais além. Lembrando das reuniões nas casas espíritas, por exemplo, onde nós temos lá as urnas, né, onde nós colocamos nos papeizinhos os nossos pedidos, as nossas orações, as nossas intenções e colocamos lá dentro com todo amor, com toda a fé. Os benfeitores espirituais dessas casas espíritas ou das igrejas também, existem igrejas que também têm essa ferramenta, digamos assim, igrejas católicas também, por exemplo. Os benfeitores espirituais, eles sabem o que contém cada um daqueles pedidos, cada um daqueles papéis onde nós colocamos as nossas intenções. E eles são lidos, eles são ouvidos, eles são analisados e eles são entregues para as hierarquias superiores para que elas possam fazer aquilo que nós precisamos. Porque muitas das vezes nós achamos que a nossa vontade é a vontade que deve prevalecer, mas o que deve prevalecer é a vontade do Pai, porque Ele sabe exatamente do que a gente precisa. E aí eu trago para nós o Livro dos Espíritos, as questões de 658 a 666, que nos diz que toda prece é agradável a Deus quando dita pelo coração. Então foram instruções relacionadas à prece que os benfeitores espirituais passaram para Allan Kardec. Então toda prece é agradável a Deus, desde que feita pelo coração ou de coração, porque intenção para Deus é tudo. Então, ela é agradável a Deus quando proferida com fé, com fervor, com amor e com sinceridade. E que o essencial, segundo os benfeitores espirituais, não é orar muito, mas orar bem, ou seja, com simplicidade, com fé e com amor. E que eles também passaram para Kardec a instrução de que a prece ainda é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e colocar-se em comunicação com ele. E que durante a prece nós podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. E a prece também, segundo os benfeitores espirituais, elas tornam o homem melhor, porque nós nos tornamos mais fortes contra as tentações, contra as nossas más inclinações. Lembrando que nós somos seres humanos e temos os nossos instintos primitivos ainda muito latentes dentro de nós. Então a nossa prece, as nossas orações, elas nos tornam fortes para combater essas más inclinações. E também, muito importante lembrar que a prece ou as orações, elas não nos livram, digamos assim, das nossas provas, daquilo que Deus tem planejado para nós. Mas elas fortalecem a nossa fé, elas fortalecem o nosso espírito, nos deixando mais fortes para passar por essas provas e expiações. Então, lembrando que todos nós, quando vamos encarnar, nós vimos para esta vestimenta corporal, para esta vida que nós temos aqui no planeta, já com uma programação definida. Ou seja, nós já viemos com a programação sabendo se seríamos homem ou mulher, já viemos a programação da família ao qual nós iríamos reencarnar, a família que iríamos constituir ou não, né? A aparência física, as aptidões profissionais, ou seja, nós já viemos com tudo isso. E também viemos com as nossas provas e expiações devidamente programadas. Ah, então eu vou fazer uma oração, vou pedir para Deus me livrar de todas as provas, de todas as expiações para aliviar meu lado. Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Né? E, por último, as boas ações que praticamos, ou seja, o amor, a fraternidade, a caridade, as boas ações que nós praticamos, elas também são ótimas formas de se fazer uma prece. Mas veja que sem nenhuma palavra. Olha que interessante.
Então, quando nós fazemos o bem, nós praticamos o amor e a caridade, nós estamos orando, nós estamos praticando a nossa fé através da prece e dos bons atos. E aí, pensando um pouquinho, eu trago o livro Vivendo o Evangelho, do Antônio Baduí Filho, ditado pelo espírito de André Luiz, que ele tem um trecho que fala exatamente sobre o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz mais ou menos assim. Item 344, Deus sabe, diz assim: Deus conhece tuas necessidades, mas não compreendes a vontade divina. Adoeces, o mal incomoda. Pedes a cura da enfermidade, mas os sintomas continuam. É Deus te convidando à resignação. Perdes, a derrota é amarga. Rogas a possibilidade de vitória, mas os insucessos se repetem. É Deus te indicando a perseverança. Sofres, a provação é dolorosa, suplicas o bálsamo do alívio, mas a aflição permanece. É Deus te apontando a paciência. E aí, dando continuidade, lutas, a peleja é grande, almejas a paz do descanso, mas as dificuldades se sucedem. É Deus te inspirando a coragem. Duvidas, a incerteza te corrói. Anseias pelo pensamento claro, mas os conflitos se prolongam. É Deus te ensinando a fé. Deus sabe do que necessitas. Entretanto, com frequência fazes ao Senhor a rogativa impossível de ser atendida, como a criança que insiste no desejo de brincar quando os pais entendem que ela precisa da escola. Então, neste item 344 do Vivendo o Evangelho, nós lembramos aqui que André Luiz nos traz fé, coragem, paciência, perseverança e resignação. Então, quando nós fazemos uma prece, nós fazemos uma oração, pedindo a Deus paciência, pedindo a Deus fé, pedindo a Deus coragem, resignação, será que, por melhor pessoa que a gente seja, será que tudo isso vai cair no nosso colo? Ou será que Deus, ou Jesus, depende para quem nós estamos proferindo a nossa prece, será que Deus vai nos criar, nos permitir vivenciar situações para exercitar a nossa fé, a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa coragem? Lembramos, queridos amigos, que estamos no caminho da evolução. E esses aprendizados passam pela nossa evolução. Então, Deus, tão maravilhoso, tão bondoso e misericordioso, Ele nos dá condições de melhorarmos, de crescermos e evoluirmos. Então, meus amigos, que nós possamos nos lembrar das nossas orações, da nossa fé, sempre fazendo as nossas preces daqui, de todo o coração. Era essa a mensagem de hoje que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que a gente possa se encontrar dentro em breve no canal do Centro Espírita Paulo de Tarso. Antes de encerrarmos a nossa prece de encerramento. Jesus querido, amado Mestre, nós lhe agradecemos por mais este encontro, este estudo maravilhoso do Teu Evangelho, de Teus ensinamentos. Pedimos ao Mestre querido, ensina-nos a orar, ensina-nos a fazer as nossas preces com fervor, com alegria e com amor no coração. E que as nossas preces possam elevar os nossos pensamentos até Ti, para que Tu possas, ó Mestre querido, amparar-nos com Teu amor e a Tua infinita misericórdia. Que assim seja. Um grande abraço a todos, que Jesus os abençoe.